Boa tarde. A professora vai gravar um vídeo tentando ajudar a aula para vocês, para que fique melhor, para que vocês tenham melhor entendimento, compreendimento da matéria, tá? Então, hoje nós vamos estudar o movimento uniforme, MU, ou também MRU, movimento retilíneo uniforme. A palavra retilíneo, ela só nos vai dar um sentido de que a trajetória ocorre somente em linhas retas, tá? É um caso particular desse movimento. As características do movimento: velocidade constante, então que nunca muda. Essa velocidade ela vai se manter o percurso inteiro a mesma. Ele parte com uma velocidade e termina a trajetória nessa mesma velocidade. Percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. O que isso quer dizer? Que esse móvel vai percorrer as mesmas distâncias no mesmo tempo, no intervalo de tempo igual. Então, um exemplo: um móvel percorre uma estrada com uma velocidade de 80 km por hora. Então, veja bem aqui no desenho. O móvel parte do tempo zero e do quilômetro zero. Ele vai percorrer 80 quilômetros na primeira hora, vai percorrer mais 80 quilômetros nessa segunda hora e vai percorrer mais 80 quilômetros nessa terceira hora. Então, perceba que todo o percurso dele, ele ficou na mesma velocidade e intervalos de tempos iguais. Tá? Na mesma distância percorrida, 80 quilômetros, 80 quilômetros e 80 quilômetros, percorrendo sempre no mesmo tempo. Então, isso que vem ali, distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Nesse movimento, nós temos velocidade instantânea é igual a velocidade média. Velocidade instantânea que a professora tinha pedido para vocês pesquisar. A velocidade instantânea é aquela que você olha no velocímetro do carro. Naquele instante que você olhou no velocímetro do carro, é aquela velocidade que está apresentando. Isso é velocidade instantânea. A velocidade média você tem que calcular. A velocidade média, ela tem essa aqui como uma expressão matemática que a professora pediu para fazer na tabela ou fórmula. Velocidade média é igual a distância dividida pelo tempo. Tá aqui, ó, distância percorrida dividida pelo tempo. Essa é a fórmula da velocidade média. Lembrando que a velocidade média, ela não se preocupa com as paradas que você faz no meio do caminho. Ela só se preocupa com a saída e a chegada desse percurso, tá? Não se preocupa com as paradas. No movimento uniforme, nós não temos aceleração, já que a velocidade se mantém a mesma, então nós não vamos ter aceleração. Nós temos também duas situações de movimento. No movimento uniforme, nós temos outras duas situações, que é o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Então, eu tenho no movimento progressivo. Quando que eu vou saber que é progressivo? Quando a velocidade for maior que zero. Se a velocidade for maior que zero, essa velocidade vai ser sempre positiva. E o movimento se dá sentido à trajetória. A variação de espaço também será positiva. Essa aqui é a letra, o delta, né? Uma letra grega que representa, tanto na matemática, na física ou na química, representa variação. Então, variação de espaço vai ser positiva. Representada aqui no desenho, na trajetória. Perceba que o vetor está apresentando aqui sentido da trajetória, sentido para a direita. E aí, o móvel está aqui na origem, no ponto zero, tá? E o vetor do móvel também está em sentido à trajetória, sentido à direita. Então, o movimento está acontecendo sentido à trajetória. Então, eu vou ter aqui um movimento progressivo. O movimento retrógrado, ele é o contrário do progressivo. A velocidade vai ser menor que zero.
Então, essa velocidade vai ser negativa. Todos os números menores do que zero são negativos. O movimento vai acontecer de que forma? Vai se dar sentido contrário à trajetória. E a variação de espaço também vai ser negativa. Então, perceba aqui no desenho, eu tenho a trajetória sentido direito, né? Indo para a direita. E veja bem o móvel. Agora, o móvel está na posição 20. E o vetor do móvel está apresentando sentido à esquerda. Então, sentido contrário à trajetória. Então, se está sentido contrário à trajetória, eu vou ter um movimento retrógrado. Perceba que se o móvel está aqui, qual é a posição inicial desse móvel? É 20. Posição inicial. Qual é a posição desse móvel? Posição inicial desse móvel? Posição inicial é 0. Aí nós temos a equação horária, tá? Desse movimento. A equação horária desse movimento é S igual a S0 mais V vezes T. O que essas variáveis, essas letras representam? S representa espaço final. Também podemos chamar de posição final. S0, espaço inicial. Também podendo ser posição inicial. O V nós temos a velocidade e o T nós temos o tempo. Tenho aqui 2 exemplos para vocês de como resolver um exercício. Identifique o espaço inicial e a velocidade dentro do sistema internacional. O sistema internacional é só para você colocar as unidades de medida. Sistema internacional, SI, significa Sistema Internacional de Unidades. Porque na física ele tem que estar sempre representado com as unidades. Não pode aparecer um número sozinho igual a matemática. Tem que representar qual é a unidade, do que ele está falando. Então, eu tenho aqui, isso aqui é a nossa função horária. S igual a 8 mais 5t. Ele quer saber a posição inicial e quer saber a velocidade. Como que eu vou saber isso? Se eu pegar a nossa equação horária e substituir aqui embaixo, vai ficar fácil para eu perceber e memorizar como que eu encontro esses dados aqui. Posição inicial e velocidade. Veja bem, posição inicial, 8. Dentro do sistema internacional, espaço se mede em metros, então 8 metros. Qual a velocidade? 5. Então, eu tenho velocidade 5 metros por segundo. E aqui, S igual a 4 menos 2T. Também vou fazer essa substituição para facilitar. S igual a S0 menos ou mais V vezes T. Qual é a nossa posição inicial? 4 metros. Qual a nossa velocidade? Não posso esquecer do sinal. O sinal é sempre do número que vem depois. Então, eu tenho ali velocidade igual a menos 2 metros por segundo. Tá? Então, só para você observar aqui essa equação, eu só de olhar a velocidade, eu já vou ter o sentido desse móvel. Se a velocidade é negativa, eu vou ter que esse móvel está indo sentido contrário à trajetória. Então, eu vou ter um movimento retrógrado. Se eu olhar nessa aqui, nessa primeira, eu vou perceber que a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, quer dizer que esse móvel está indo sentido da trajetória. Eu vou resolver aqui para vocês 2 exercícios como exemplo, tá? São exercícios que você vai resolver depois. Então, assim, como que eu resolvo esses exercícios? Um móvel percorre uma trajetória retilínea com uma velocidade constante de 60 km por hora, sabendo-se que o móvel partiu da posição 20 km, determine. Então, leitura do problema, velocidade constante. Se ele me informa que tem velocidade constante, ele já está me informando que é um movimento uniforme. 60 km por hora. Tenho aqui, ó, 2 unidades juntos. Quando sempre vem dessa forma aqui, eu vou ter o quê? Que isso aqui é a velocidade.
E 20 quilômetros, posição, né? Espaço. Então, eu tenho aqui 20 quilômetros como a posição inicial. Aí, na letra A, ele pede a equação do móvel. Como que eu vou resolver isso aqui? A equação do móvel. Eu tenho que tirar os dados do problema. Então, eu vou pegar a nossa equação horária, né? S igual S0 mais V vezes T. E vou substituir pelos dados do problema. Então, eu tenho aqui S igual, qual é a posição inicial que o problema nos dá? 20 quilômetros. Então, vou substituir aqui por 20, mais V, a nossa velocidade. Qual é a velocidade? A velocidade é 60 vezes o T. Essa aqui é a nossa equação horária. Com essa equação, eu vou resolver a letra B e C desse problema. Então, a letra B, a posição do móvel no instante de 2 horas. Qual é a pergunta? Esse aqui ele quer saber a posição. A posição é representada pelo quê? Pelo S. Ele quer saber qual é a posição. No instante, instante é tempo, 2 horas. Então, onde que o móvel vai estar daqui a 2 horas? S igual, vou pegar a nossa função horária, 20 mais 60T. E agora, o que que eu vou substituir? Vou substituir o T pelo nosso tempo. 20 mais 60 vezes 2. S igual a 20 mais... Sempre na matemática, primeiro eu multiplico. 60 vezes 2, 120. S igual a 140. 140 o quê? Na física eu não posso deixar só o número. Vou olhar o meu problema. O problema está trabalhando com quilômetros. Então, eu vou ter que colocar aqui quilômetros. Então, quer dizer que quando for 2 horas, o nosso móvel vai estar no quilômetro 140. Letra C, o instante que o móvel passa pela posição 200 quilômetros. O que é posição? O S. Ele quer saber que hora, que tempo que ele vai passar na posição 200. Então, vou escrever aqui a nossa função. S igual a 20 mais 60T. Veja bem que o que ele quer saber é esse aqui, então nós não temos como substituir o tempo. Vamos substituir a posição, o S. Então, vamos lá. S vai valer quanto? 200. 200 igual a 20 mais 60T. Eu tenho aqui uma equação de primeiro grau. Essa equação, esse T poderia ser o X. Então, o que eu tenho que fazer? Quem tem X fica de um lado, que nosso X agora é o T aqui. E quem não tem vai para o outro, com operação ao contrário. 200, quem está somando passa a subtrair, igual a 60T. 200 menos 20, eu tenho 180. 60T. Quem multiplica passa a dividir. Então, eu tenho aqui 180, 60 vai passar a dividir, igual a T. T igual 3. 3 o quê? O nosso problema fala em quilômetros por hora, então o nosso tempo vai ser hora. Então, daqui a 3 horas, o nosso móvel vai passar no quilômetro 200. O segundo exemplo que eu tenho aqui, veja bem, naquele lá você teve que montar a equação horária. Nesse aqui não, você já recebeu a equação horária pronta. Então, eu tenho lá, um móvel realiza um movimento que obedece à função. Tá aqui a nossa função horária, pronta. Então, eu vou só responder as questões. Qual é a posição inicial e a velocidade inicial desse móvel? Então, colocando aqui só para vocês verem, 30 mais 5T. Vou substituir ali, colocando aqui em cima a nossa equação horária, para vocês verem de onde saem os valores. Olha aqui, posição inicial. Olha a velocidade, onde é que tá. Então, eu tenho aqui, posição inicial, 30. Se o nosso problema nos não deu unidade de medida, nós sempre vamos usar do sistema internacional. Então, 30 metros. E a velocidade, se eu tenho metros, eu vou ter metros por segundo. Letra B. Qual a posição do móvel no instante? 3 segundos e 4 segundos. Então, vou colocar aqui com 3 segundos e depois com 4 segundos.
colocar lá a nossa função. S igual a 30 mais 5t. S igual a 30 mais 5 vezes o nosso tempo, 3 segundos. 3. S igual a 30 mais 15. S igual a 45 metros. Não posso esquecer da unidade. E nos 4 segundos, novamente, S igual a 30 mais 5t. S igual a 30 mais 5 vezes 4. S igual a 30 mais 20. Lembrando que na matemática sempre primeiro multiplico para depois somar. S igual a 50 metros. Então, já perceba aqui, ó, que a cada 1 segundo esse móvel percorre quanto? 5 metros. Então, era isso que a professora queria colocar para vocês. Então, tchau.